Capítulo 16 trata das apreensões imaginárias produzidas sobrenaturalmente na fantasia. Diz como não podem servir de meio próximo para a união divina. Após havermos tratado das apreensões naturais oferecidas à imaginação e fantasia, convém falar agora das que a alma pode receber sobrenaturalmente. Estas são as visões imaginárias, pertencentes também a este sentido interior, por se apresentarem sob imagens, formas e figuras, do mesmo modo que as naturais. Sob esta denominação de visões imaginárias, compreendemos todas as espécies, imagens, formas e figuras que a imaginação é suscetível de receber sobrenaturalmente. Todas as apreensões que dos 5 sentidos corporais se oferecem à alma e se imprimem nela, por via natural, podem-se lhe apresentar por via sobrenatural, sem concurso algum dos sentidos exteriores. Na verdade, a fantasia, juntamente com a memória, é como um arquivo e receptáculo do entendimento, onde se conservam todas as imagens e formas inteligíveis. Como um espelho, reflete-as em si quando as recebe, seja pelos 5 sentidos externos, seja sobrenaturalmente, como aqui vamos dizendo, e assim representa as ditas imagens ao entendimento que as considera e forma seu juízo sobre elas. E não somente isto pode a fantasia fazer, mas ainda pode compor e imaginar outras formas à semelhança das já percebidas. Devemos saber que, assim como os 5 sentidos exteriores representam aos sentidos interiores as imagens e espécies recebidas, do mesmo modo pode Deus, ou ainda o demônio, representar a alma sobrenaturalmente, sem o concurso dos sentidos exteriores, as mesmas imagens e figuras, com muito maior beleza e perfeição. Vemos com efeito que sob essas formas, muitas vezes, Deus representa coisas à alma, ensinando-lhe muita sabedoria, como nos mostra a cada passo a Sagrada Escritura. Quando, por exemplo, o Senhor revelou a Isaías a sua glória na espessa nuvem que enchia o templo, ou quando se mostrou num trono cercado de serafins que cobriam o rosto e os pés com suas asas, ou ainda quando se manifestou a Jeremias no símbolo da vara que velava, e a Daniel por numerosas visões, etc. O demônio, de sua parte, também procura seduzir a alma com visões aparentemente boas. Podemos ver no livro dos Reis como enganou a todos os profetas de Acabe, representando-lhes a imaginação os cornos de ferro com os quais o rei havia de vencer os assírios, segundo sua diabólica predição, que foi mentira. Tal foi ainda o sonho da mulher de Pilatos, visando impedir a condenação de Cristo, e outras muitas passagens onde se pode observar como, neste espelho da fantasia e imaginação, se apresentam as visões imaginárias aos aproveitados muito mais frequentemente do que as corporais exteriores. Umas e outras não diferem quanto à forma sensível, mas sim e grandemente quanto à sua perfeição e efeito. As primeiras, que são ao mesmo tempo sobrenaturais e interiores, penetram mais profundamente na alma e nela produzem mais fruto. Não se deve dizer, entretanto, que certas visões corporais e exteriores não possam operar maiores efeitos que as imaginárias, porque, enfim, a sua ação está subordinada ao beneplácito divino. Baseamo-nos aqui apenas sobre a sua intrínseca propriedade, que é a de serem mais espirituais. O sentido da imaginação e fantasia é onde mais facilmente pode entrar o demônio com os seus ardis, ora naturais, ora sobrenaturais, pois esta é a porta e entrada da alma, como dissemos. Aqui vem o entendimento como a um porto ou praça, tomar e pôr em reserva as suas provisões. Por isto, Deus, e também o demônio, traz a este sentido interior suas imagens e formas sobrenaturais para oferecer suas joias ao entendimento. Suposto, porém, que Deus não tem só este meio para ensinar a alma, pois habitando nela substancialmente, pode agir por si mesmo ou usar de outros meios. O meu fim não é indicar as provas pelas quais se conhecerá se as visões procedem do bom ou mau espírito, ou declarar suas diversas maneiras. Quero tão somente instruir o entendimento para, nas visões verdadeiras, não encontrar obstáculo à união da divina sabedoria, e nas falsas não se enganar.
Digo, portanto, que em todas as apreensões e visões imaginárias, ou quaisquer outras formas e espécies semelhantes, quer se trate das que tenham Deus por autor, quer das produzidas pelo demônio, não se há de ocupar nem nutrir com elas o entendimento. A alma não as deve querer admitir para que fique desapegada, despojada, pura e simples, sem maneira nem modo algum, como se requer para a união divina. A razão é que todas estas formas se representam sempre debaixo de modos limitados, e a sabedoria de Deus, infinitamente pura e simples, à qual se deve unir o entendimento, não admite modo nem forma alguma, não podendo ser encerrada nos estreitos limites de um conhecimento distinto e particular. Ora, para unir dois extremos, a alma humana e a divina sabedoria, cumpre estabelecer entre eles certo modo de proporção e semelhança. Torna-se indispensável, em consequência, que a alma se revista de pureza e simplicidade, deixando de prender-se às concepções particulares e aos limites de formas, espécies e imagens. Assim como Deus não pode ser limitado nem encerrado sob imagem nem figura, nem inteligência alguma particular. Do mesmo modo, a alma, para unir-se com ele, não há de estar presa a forma alguma ou inteligência distinta. Realmente, o Espírito Santo nos dá a entender no Deuteronômio não haver em Deus figura nem semelhança quando diz: Vós ouvistes a voz das suas palavras, mas não vistes figura alguma. As trevas, a nuvem e a obscuridade que ele menciona no mesmo lugar significam a notícia obscura e confusa de que falamos, e na qual a alma se une com Deus. E mais adiante acrescenta: Vós não vistes figura alguma no dia que o Senhor vos falou no Monte Horebe do meio do fogo. O mesmo Espírito Santo nos revela, nos números, ser impossível à alma chegar nesta vida à sublimidade de Deus por meio das espécies sensíveis. Deus, repreendendo a Arão e Maria por terem murmurado contra Moisés, seu irmão, e querendo manifestar-lhes o alto estado em que o havia levado na união e intimidade com ele, disse: Se entre vós se achar algum profeta do Senhor, eu lhe aparecerei em visão ou lhe falarei em sonhos. Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque eu lhe falo face a face. E ele vê o Senhor claramente, e não debaixo de enigmas ou de figuras. Estas palavras nos ensinam que no alto estado de união de que vamos falando, Deus não mais se comunica à alma mediante algum disfarce de visão imaginária, ou semelhança ou figuras. Fala-lhe de boca a boca, isto é, a sua essência pura e simples, que na efusão do seu amor é como a própria boca de Deus. Une-se à essência pura e simples da alma, por meio da vontade, que é a boca da alma, em amor divino. Para chegar, portanto, a essa união de amor de Deus, é essencial a alma não se apoiar em visões imaginárias, nem formas, nem figuras, nem inteligências particulares, que não podem servir de meio proporcionado e próximo para tal fim. Ao contrário, lhe seriam estorvo. Por esse motivo, há de renunciar a elas e procurar não tê-las. Se em algum caso as admitisse e apreciasse, seria somente por causa do fruto e bom efeito que as visões verdadeiras produzem na alma. Mas para isso não é necessário admiti-las. Antes, convém, para aproveitar-se melhor, negá-las sempre. Porque o benefício que as ditas visões imaginárias, assim como as visões corporais exteriores já referidas, podem trazer à alma, é comunicar-lhe inteligência ou amor ou suavidade, e para tal não é mister querer admiti-las, pois, como dissemos, no mesmo instante em que se apresentam à imaginação, se produzem juntamente na alma, infundindo-lhe inteligência, amor ou suavidade, ou outro efeito que Deus tem em vista. E não só juntamente, mas principalmente deixam seu efeito de modo passivo na alma, sem que ela, de sua parte, possa fazer coisa alguma para o impedir, mesmo querendo, assim como não dependeu de sua vontade adquiri-lo, embora tenha antes podido dispor-se a recebê-lo. A este propósito, voltemos à comparação da vidraça, que não pode deixar de ser iluminada passivamente pelos raios do sol na proporção de sua limpidez.
Assim acontece à alma, sem depender de sua vontade, não pode deixar de receber em si as influências e comunicações daquelas figuras, mesmo querendo resistir-lhes, porque as infusões sobrenaturais não pode resistir à vontade negativa, com resignação humilde e amorosa. Só a impureza e as imperfeições da alma podem ser obstáculos, assim como as manchas da vidraça se opõem à transmissão da luz. Podemos concluir: quanto mais a alma se despojar pela vontade e afeto das manchas daquelas formas, imagens e figuras que envolvem as comunicações espirituais acima referidas, longe de ficar privada desses bens, melhor se dispõe a recebê-los com mais abundância, luz, liberdade de espírito e simplicidade, deixando de lado todos aqueles conhecimentos que são apenas cortinas e véus a encobrir a substância espiritual ali encerrada. Ao contrário, quando neles se satisfaz, ocupam o espírito e o sentido, impedindo a livre e pura comunicação espiritual, porque o entendimento, preso àquelas aparências, já não tem liberdade para receber a substância do espírito. Se a alma, então, quisesse admitir e fazer caso das apreensões particulares, ficaria embaraçada, satisfazendo-se com o menos importante nelas, isto é, com aquelas formas, imagens e inteligências distintas que são tudo quanto pode alcançar e conhecer. Com efeito, o mais importante, ou seja, o bem espiritual que lhe é infundido, não o pode a alma conhecer, nem saber como é, e jamais conseguiria explicá-lo, porque é puramente espiritual. Só pode conhecer nessas comunicações, como dissemos, o menos essencial, e que é conforme ao seu próprio modo de entender, isto é, aquelas formas por meio do sentido. Por isso digo que passivamente, e sem que ela haja com o entendimento, e até mesmo sem saber agir, Deus lhe comunica daquelas visões o que ela jamais soubera entender ou imaginar. É necessário, pois, a alma apartar sempre o olhar de todas as apreensões que pode ver e entender distintamente, as quais, sendo comunicadas por via dos sentidos, não estabelecem o fundamento da fé. Ponha antes os olhos no que não vê nem pertence ao sentido, senão ao espírito, e não tem forma alguma sensível. É isto que a conduzirá à união na fé, único meio próprio, como já dissemos. A substância dessas visões será então de grande fruto para a mesma fé, quando a alma souber negar perfeitamente tudo o que há nelas de sensível e inteligível, usando bem do fim que Deus tem em vista ao conceder tais graças. Efetivamente, como dissemos das visões corporais, ele não as concede para a alma admiti-las nem lhes ter apego. Surge, porém, uma dúvida. Se é verdade que Deus, quando favorece a alma com visões sobrenaturais, não as dá para admiti-las, nem se apoiar a tais coisas, nem fazer caso delas, por que então as concede? Não podem ser ocasião de tantos erros e perigos para a alma, ou pelo menos não a expõem aos inconvenientes já assinalados que impedem o seu progresso na perfeição? E, sobretudo, se o Senhor as pode conceder espiritualmente em substância, em vez de comunicar-se à alma mediante o sentido, nessas visões e formas sensíveis. Responderemos a essa dúvida no capítulo seguinte. A meu ver, é doutrina muito importante e bem necessária tanto para os espirituais como para os seus diretores. Diremos então o modo usado por Deus nessas visões e o fim que se propõe. Por ignorarem este ponto, muitos não se sabem reger, nem guiar com segurança a si e a outros na via de união. Reconhecendo Deus como o verdadeiro autor desses favores, pensam ser útil admiti-los com segurança. Não reparam que a alma pode achar nessas graças grande estorvo, apego e embaraço, tanto como nas coisas do mundo, se não souber renunciá-las. Assim, julgando esses diretores ser bom admitir umas e reprovar outras, expõem não só a si mesmo, mas também as almas, suas dirigidas, aos perigos e trabalhos que traz consigo o discernimento entre o verdadeiro e falso nessas visões. No entanto, Deus não quer este modo de proceder, nem que inquietem almas singelas e simples, envolvendo-as nessas questões, pois tem doutrina sã e segura na fé, pela qual hão de caminhar adiante.
Para isso, é imprescindível fechar os olhos a todo sentido e a qualquer inteligência clara e particular. Estando São Pedro tão certo da gloriosa transfiguração de Cristo contemplada no Tabor e referindo-a em sua segunda epístola, não quis deixar esta visão como principal testemunho de firmeza, mas, encaminhando os cristãos à fé, lhes disse: E ainda temos mais firme testemunho que esta visão do Tabor, nas palavras dos profetas a que fazeis bem de atender, como a uma tocha que alumia em lugar tenebroso. Se quisermos reparar neste texto, veremos como exprime bem a doutrina que vamos ensinando, quando manda considerar a fé na qual falaram os profetas como lâmpada a brilhar nas trevas, quer significar que fiquemos às escuras, fechados os olhos a quaisquer outras luzes, a fim de que nessas trevas somente a fé, ela também obscura, seja nossa luz e apoio. Prender-se às luzes dos conhecimentos claros e distintos é afastar-se da obscuridade da fé, que deixa de iluminar como seus esplendores o entendimento, isto é, o lugar tenebroso de que fala São Pedro. Enquanto não amanhecer na outra vida o dia da clara visão, e enquanto não se realizar a transformação e a união da nossa alma com Deus nesta vida, o nosso entendimento, que é o candelabro em que se assenta a lâmpada da fé, há de permanecer na obscuridade.